Pessoal, e nesse ritmo meio abertura de Avenida Brasil, hoje, vocês não viram a Avenida Brasil, vocês são muito jovens, né? Um dia eu recomendo que vocês assistam essa novela Avenida Brasil, para vocês verem o Tufão e a Carminha. Bom, nesse ritmo, a gente começa a falar da jornada da independência do Brasil. A gente falou lá passada sobre o esgotamento que a população, né, brasileira, não dá para falar de um povo que aqui viviam. Eu falo que não dá para falar de um povo brasileiro, eu gosto de deixar isso muito claro, porque ainda não se tinha a ideia de nação nesse período, tá? Em que nós tratamos. Então, para de fato a população que vivia aqui descontente com o fiscalismo português, né? Com as do fiscalismo português. Então surgiram, eu falei para vocês, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, que já tinham um caráter, de fato, emancipador, ou seja, queriam a independência das regiões, né? Eu falei que não existia ainda uma concepção de Brasil, né? Essa concepção ela ainda era ainda não estava formada, né? Isso vai ser criado posteriormente. Então, primeiro se cria o Brasil para depois criar os brasileiros. Mas por que a vinda da família real ela é tão importante? Porque vai ser essa vinda da família real que vai promover um sentimentozinho, um gostinho de independência, um sentimento de liberdade vai ser colocado ali para o Brasil num primeiro momento. Então, isso vai ser muito importante. Como isso vai acontecer? Acompanha comigo agora. Então, qual que é o contexto de tudo isso? Vamos lá. Nós estamos no início do século XIX, certo? Iniciamos o século XIX aí, a partir do ano de 1801, nós temos o século XIX. O que está acontecendo? Revolução Industrial na Inglaterra está lascando pau, a segunda Revolução Industrial na Inglaterra começando. A Inglaterra, uma potência econômica industrial, ganhando dinheiro a rodo na França. Tudo aquilo que eu comentei com vocês na aula passada, Revolução Francesa, jacobinos no poder, né, aquela coisa da república, aquela coisa do liberté, égalité, fraternité, está indo por água abaixo. Fala, Pedrão. A vinda da família real também foi nesse século aqui? O quê? Desculpa, não entendi sua pergunta. A vida da família real foi nesse século também? Foi, no século XIX, tá? Estou explicando o contexto aí. Então, eles vão vir para cá exatamente em 1808, eu vou chegar lá, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Então, vamos lá. Com o final da Revolução Francesa, como a Revolução Francesa vai acabar? Isso é importante. É uma parte de história geral que eu vou ter que retomar, vocês vão aprofundar geral, mas é importante que eu dê esse contexto histórico para vocês. Bom, os jacobinos tomam o poder, começa a República Francesa, que é conhecida como a fase do terror. Porque os jacobinos vão começar a praticar aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que é a prática de guilhotinar pessoas. Quem já ouviu falar da guilhotina? Na abertura das Olimpíadas, né, vocês viram lá a Maria Antonieta sem cabeça, não viram? Ficou uma prática comum guilhotinar as pessoas durante a Revolução Francesa. Todos aqueles que eram considerados inimigos do povo, né, eram condenados à guilhotina. Nesse meio tempo, a França está entrando em guerra, né, ainda durante a Revolução Francesa, contra as nações da Europa que queriam a restauração do antigo regime. Você está travando. Que Você está travando. o antigo regime. É. Estou travando? Eita, deixa eu ver aqui se eu trocar de rede se dá uma melhorada. Ou vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha câmera, ver se melhora o meu som, que aí eu dou aula de câmera fechada, que às vezes com a câmera, a imagem e o som
melhora com a câmera fechada? Ah, sim. Melhorou? Tá travando ainda ou não? Não. Beleza, então vamos continuar daqui. Bom, então começa-se na França a chamada fase do terror. Essa fase do terror, ela vai gerar uma série de problemas, né? Vai começar ali entre 1793 e 1794, em que eles vão guilhotinar pessoas. Enquanto eles estão guilhotinando gente na França, que são considerados inimigos do povo, a França está lutando contra outros países da Europa que queriam a manutenção dos reis no poder. E os outros, imagina só, os outros reis, eles tinham medo de perder o poder, como aconteceu na França. Então, obviamente, que eles vão reagir, não é? Então, a França está em guerra com a Europa. E vai se destacar, no meio dessas guerras, um jovem general. Quem é esse jovem general? Napoleão. Alguém chuta? Napoleão. Napoleão Bonaparte. Esse jovem general é Napoleão Bonaparte. Ele começa a ganhar protagonismo na luta, tá? Então, ele começa a ganhar muito poder na França, tá? 94 até 1799, inicia-se uma fase chamada diretório. Então, os jacobinos até então que estavam no poder são substituídos pelo girondino com a promessa do fim da Era do Terror. Só que esses girondinos já são a alta burguesia, não são a baixa burguesia e o povo, como os jacobinos. Os girondinos são a alta burguesia. Como tem mudanças tão profundas na sociedade. Então, várias conquistas que os jacobinos conquistaram, conquistas sociais, vão ser destruídas aos poucos. Eles vão acabando com essas conquistas. Ok? Então, vocês vão aprofundar isso, mas é importante dar esse contexto histórico, porque vocês precisam chegar ao momento em que o Napoleão toma o poder. Certo? Entenderam essa troca de jacobinos para girondinos? Entenderam quem é a quem? Inclusive, gente, é legal falar que a ideia de esquerda e direita na política surgiu com a Revolução Francesa. Os jacobinos, que eram a baixa burguesia e a população, defendiam mudanças profundas na sociedade. Né? Não à toa que quando os jacobinos tomam o poder, eles vão querer, inclusive, mudar o calendário, eles vão mudar a lógica de tempo, eles vão mudar a estrutura social, eles vão querer acabar com a escravidão em todas as colônias francesas, eles vão considerar franceses todos os cidadãos das colônias da França. Então, são mudanças profundas demais na sociedade. E o Jacob no parlamento. Os girondinos, que eram a alta burguesia, eram mais conservadores. E eles se sentavam à direita no parlamento. Por isso, a ideia de esquerda revolucionária e a direita mais conservadora. Então, a ideia de esquerda e direita na política, todos aqueles que querem mudanças mais profundas na sociedade, fazem parte da esquerda. E todos aqueles que são mais conservadores fazem parte da direita. É assim que surge a ideia de esquerda e direita na política. O fato é que os girondinos conseguem derrotar a esquerda e tomam o poder, ficando ali até 1799, momento, então, em que o Napoleão dá um golpe de Estado, tá? Conhecido como 18 Brumário. 18 Brumário por quê? 18 Brumário é a data do calendário revolucionário francês, tá? Então, o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte marca ali por Napoleão. Napoleão, então, passa a governar a França, esse jovem general ganha um protagonismo na França. Ok? Só que esse cara, ele é um vitorioso. E veja só, em pouco tempo, o Napoleão,
ele toma grande parte da Europa. Olha só isso aqui. Eu vou mostrar um mapa para vocês. Para vocês terem a dimensão do que virou a Europa, tá? A Europa da era napoleônica. Abrir aqui bem grandão. Deixa eu salvar. Para ficar mais fácil. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês esse mapa da era napoleônica aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente, o mapa aqui da tela? Pior que eu não estou conseguindo ver vocês. Vocês estão fazendo algum sinal? Se alguém puder abrir o microfone para falar se está aparecendo. Opa, saiu aqui. Acho que... Alguém consegue abrir o microfone só para me falar se está aparecendo aí? Tá sim, professor. Assim? Obrigado. Bom, tá vendo tudo isso aqui em verde? Tudo isso aqui em verde é a França. A França conquista o que hoje é a Alemanha, né? A França conquista o Reino da Itália, conquista Nápoles, né? Conquista Roma, conquista toda essa parte em verde ali, tá? E o Império Austríaco é aliado da França. Ou seja, toda a Europa, tirando a Rússia, o Reino Unido e Portugal, foram dominados pela França. Olha só. Tudo isso aqui é França. Qual que é o problema do Napoleão? Ele ganha de todos esses países. Ele domina todos esses países. Só que tem um que ele não consegue dominar. Qual é o país que ele não consegue dominar? Quem que eu falei que era uma grande potência no século XIX, aí, potência econômica, no começo da aula? A Inglaterra. A Inglaterra, exatamente. O Napoleão, ele não consegue dominar a Inglaterra, tá? E aí, eu falei para vocês que o Napoleão, ele era o quê? Um grande estrategista, certo? Então, ele tem uma brilhante... Já que eu não consigo derrotar a Inglaterra pelos mares, porque vocês sabem que não tem acesso pela terra da Europa para a Inglaterra. Então, ele teria que enfrentar a marinha inglesa, que era a principal marinha do mundo, a principal força do mundo marítima. Já que eu não consigo derrotar, que vai ter várias derrotas para a Inglaterra, ele decide, no ano de 1806, decretar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão, como dominava a Europa, vai virar para todos os países e falar assim: é o seguinte, a partir de hoje, nenhum país pode negociar com a Inglaterra. Qual que é a ideia dele aqui? Isolar a Inglaterra. Olha a linha. Está vendo essa linha azul aqui, que está contornando os países? Estão conseguindo ver essa linha azul que contorna ali o continente europeu? Eram os limites do bloqueio continental. Nenhum país poderia negociar com a Inglaterra. Por quê? Nenhum país negociando com a Inglaterra, a economia ficando fraca, a Inglaterra teria que se render à França, né, para poder voltar a comerciar. É uma estratégia genial? É. Teria dado certo? Teria. Se, no meio de tudo isso, não tivesse um paizinho chamado Portugal. Nesta época, Portugal, que estava lá, tinha como príncipe regente um outro homem chamado
Dom João VI. Por quê? Porque a rainha de Portugal, que era a mãe de Dom João VI, tinha sido interditada, porque ela estava maluca. Não à toa, ela ficou conhecida como Dona Maria Louca, né? Bom, fato é que Dom João assumia a política portuguesa como um príncipe regente. Ele comandava Portugal. E a economia portuguesa, ela era independente nessa época? Lembra das outras aulas que eu falei para vocês? Como que era a economia, a economia portuguesa já? Na época da mineração, eu já falava para vocês que o ouro do Brasil ia para Portugal, mas automaticamente era escoado para qual país? Para a Inglaterra. Para a Inglaterra, muito bem. Por que era escoado para a Inglaterra? Porque a economia portuguesa já estava totalmente dependente da economia. A economia portuguesa estava totalmente dependente da economia inglesa, né? Ou seja, havia uma relação de dependência de Portugal em relação à Inglaterra, graças àquele chamado Tratado de Panos e Vinhos, para a Inglaterra, e a Inglaterra fornecia tecido. Só que a dívida portuguesa, gente, só vai aumentando. Portugal não está investindo em manufatura. Lembra que a Dona Maria Louca, que expulsou o Marquês de Pombal, vai logo baixar um decreto para acabar com as manufaturas? Lembram disso? Ela vai ser muito conservadora, vai ter uma boa relação com a igreja, né? Alguns chamam de Dona Maria Louca, outros chamam de Dona Maria Católica, né? Porque ela tinha uma fé muito grande e ela vai acabar com todos os progressos conquistados até então pelo senhor Marquês de Pombal. Inclusive vai acusá-lo, né? Vai proibi-lo de entrar em Lisboa. Então, ela vai fazer um inferno na Marquês de Pombal, né? Então, vejam, Dom João VI, então, na condição de príncipe regente, está tendo que negociar ali com o Napoleão e negociar com os ingleses. Por quê? De um lado, ele era ameaçado por Napoleão. Napoleão falava, olha, é o seguinte, se você não. Os ingleses, com os canhões apontados para Lisboa, falavam, se você parar de negociar com a gente vai estourar Lisboa inteira. Ou seja, Portugal estava literalmente entre aquilo que nós chamamos entre a cruz e a espada. Não tinha muito o que ser feito ali, tá? Ou Portugal era invadido pelos ingleses, ou Portugal era invadido pelos franceses. E Dom João VI, como hábil negociador, quando o Napoleão ameaçava, ele ia lá e baixava algumas medidas contra os ingleses. Quando os ingleses respondiam, ele ia lá e negociava e mandava algumas medidas contra os franceses. E ele foi levando assim. Até a hora que o Napoleão se irritou e falou, olha, é o seguinte, cara, eu sei, bicho, eu vou invadir Portugal, porque ou você está do meu lado ou você está contra mim. Então, Dom João VI, ele que já tinha um plano, porque havia um plano muito tempo em Portugal de se transferir a corte, ou seja, a sede política do Império Português para o Brasil. Porque a ideia era que isso ficasse ali e seria mais fácil. Brasil, um país grande, né, um território grande, seria um símbolo de grandeza ali para Portugal, só que esse plano nunca tinha ido para frente. Diante da situação, Dom João VI vai pensar o seguinte, olha, se os franceses chegarem aqui e não tiver ninguém para resistir, não vai ter guerra. Eles não vão poder fazer nada, porque o poder vai estar no Brasil, eles não vão até o Brasil me atacar. Então, ninguém vai resistir. Se ele quiser ficar aqui, tanto faz, e eu vou continuar negociando com os ingleses. É genial? É genial. Até porque o Napoleão, na carta testamento dele, ele vai dizer que o único monarca europeu que conseguiu enganá-lo foi Dom João VI. Ele
muito esperto. Isso foi uma jogada de mestre. Porque aí, alguns historiadores falam que foi a fuga da família real para o Brasil. Cara, por que eu não acredito que foi uma fuga? Porque fuga escondidas, né? É uma ideia de que saiu todo mundo disfarçado, na calada da noite. E não. Foi uma transferência. Sabe quantas pessoas saíram de Portugal em direção ao Brasil? Quase 20 mil pessoas. Você tira toda a sede administrativa do Brasil. É sensacional você pensar isso. Eles simplesmente recolheram tudo, recolheram as joias do rei, eles recolheram tudo e trouxeram nos navios para o Brasil. Até a Biblioteca Real vai ser transferida. Ela vai ser esquecida? Vai, porque na correria também, né? A gente não pode falar que dá para lembrar de tudo. Se às vezes a gente sai de casa para viajar e esquece aquela camiseta que você pode usar, imagina você trazer 20 mil pessoas para um país, não é? Isso não é pouca coisa, gente. Vocês concordam comigo? Isso não é pouca coisa, né? Você trazer 20 mil pessoas de um país para o outro, cara, isso é muita coisa. Então, nesse momento, Dom João VI se posiciona e ele pega esse antigo plano da corte da família real e transfere para o Brasil, escoltados pela Marinha Inglesa. Então, ó, com medo da invasão, eles trazem joias, obras de arte, louças, pedras preciosas, mapas, livros. Quando que eles saem de Portugal? Eles saem no ano de 1807, no dia 27 de novembro. E ainda Dom João VI esperou até os últimos minutos para sair, tá? Ele só vai sair de Portugal quando os canhões começam a avisar que os franceses estão chegando. E aí, escuta-se e ele sai. Tanto que quando o general Junot, que era responsável pela invasão de Portugal, chega, ele fica ali a ver navios, né? Ele consegue ver os navios e não tem mais o que ser feito, porque acabou, não vai ter ninguém para guerrear. Dom João VI ainda deixa uma carta para os portugueses dizendo para eles não resistirem, para eles receberem bem os franceses. Olha só que ousado, não é mesmo? E aí, cara, tem cenas muito tragicômicas. Alguns historiadores vai ter relato de que eles esqueceram uma anãzinha na corte, em cima de uma caixa. Eu fico imaginando os franceses chegando lá e ela dando a mãozinha assim para os franceses, tipo, me tira daqui que eles me esqueceram, né? Então, pois é, Vitor, olha só, são esse tipo de relatos que a gente tem dessa saída da corte portuguesa aí. E vão esquecer, inclusive, a Biblioteca do Rei. Pois é. Tanto que tem um livro aqui no chat que é a Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, tá? Que é de uma historiadora fantástica, que é a Lilia Morti Schwartz, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras. Não sei se vocês viram isso, né? Mas ela se tornou um membro da Academia Brasileira de Letras, uma mulher que tem uma escrita fenomenal. Então, a Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, tá? Então, ela vai contar toda essa trajetória aí da Biblioteca Real para o Brasil, porque Dom João VI ele era um homem muito culto, né? Ele lia muito. Então, ficar sem a biblioteca dele estava fora de questão, tá? Olha aqui, eu deixei aqui a referência do livro para vocês. Quem quiser ler, vale muito a pena, tá? Quem quiser se aprofundar nesse tema. E vai mandar uma carta para os franceses solicitando que eles enviem a biblioteca
do rei para cá. E os franceses vão conceder isso, né? Eles vão mandar para cá a Biblioteca Real. Inclusive, muitos desses livros estão hoje na Biblioteca do Rio de Janeiro, né? Disponíveis, né? Em documentos históricos aí de quando a família real veio para o Brasil. Fato é, Dom João VI é o primeiro monarca europeu a pisar na América. Isso é sensacional. Isso é incrível. Não dá palavra do caralho. Bom, Dom João VI sai de um país europeu e vem para o Brasil. Do nada, do Neida, imaginem vocês, chega aqui o rei de Portugal. Lembrando que o Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, o próprio rei está na colônia. Chegando num primeiro momento em Salvador, depois indo para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil. Só que ele chega no Rio de Janeiro, gente, Rio de Janeiro não tem estrutura para receber uma corte. Né? A gente vai discutir isso aqui. Bom, eles saem de lá no dia 27 de novembro de 1807, chegam em janeiro de 1808. Olha, não tem avião. Hoje você faz Brasil-Portugal em 10 horas de voo. Na época não tinha avião, né, gente? Então, uns meses de viagem aí. Eles saem em 27 de novembro de 1807, chegam em janeiro de 1808. Assim que Dom João VI chega ao Brasil, ele toma uma atitude que é o início da nossa independência. O que ele declara? Ele declara a abertura dos portos às nações amigas. E aí eu quero gastar um tempinho para vocês refletirem sobre isso. O que significa dizer que ele abre os portos às nações amigas? Fala para mim, na concepção de vocês, o que significa isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Já pensaram no que significa isso? Ele meio que abriu as fronteiras para tipo, uma espécie de comércio com países amigos. E quem era o país amigo? A Inglaterra. Exato. Só que isso representa o quê, Vitor Hugo? O fim do pacto colonial. Pela primeira vez na história, até então, nos 308 anos que o Brasil tinha, o Brasil poderia negociar com outro país que não fosse Portugal. O que o pacto colonial determinava? Que o Brasil só podia negociar com os portos para as nações amigas. Ele fala assim, gente, agora vocês podem comprar e vender direto para eles. Ou seja, pela primeira vez, as pessoas que viviam aqui vão ter um gosto de comprar direto dos ingleses, sem aquelas taxas que Portugal colocava em cima. Vão poder negociar o preço direto com o fornecedor. É como você comprar o alface do mercado, que tem um monte de taxa de transporte, e você poder comprar alface direto da horta. Qual alface está mais barato, da horta ou do mercado? Da horta, com certeza que não tem uns impostos ainda. Exatamente, Vitor Hugo. Ou seja, eu posso chegar no cara e falar assim, ó, você produziu, eu vou comprar 15 pés de alface seu. O cara pode fazer ainda mais barato para mim, que eu vou comprar em quantidade. Então, o que isso implica para os brasileiros? Pela primeira vez, o Brasil começa a sentir aquele gostinho. Qual gostinho? O gostinho da independência. Se libertar do jugo português, podendo negociar diretamente seus produtos e comprar produtos direto dos ingleses. Tá? Então, todos os países aliados de Portugal
podiam fazer comércio diretamente com o Brasil. Não havia nenhuma restrição de produto, a não ser pau-brasil, açúcar, tabaco e ouro. O resto, meu querido, pode comprar camiseta à vontade da Inglaterra, pode comprar... Olha que beleza, velho. Olha que... Então, pela primeira vez, a população do Brasil está sentindo o gostinho da liberdade. E aí eu pergunto para você, meu jovem, minha jovem padawan, meus queridos aprendizes de feiticeiro, digam para mim, quem aprende a andar volta a engatinhar? Vocês já viram um bebê que aprende a andar voltando a engatinhar? Jamais. Jamais, Vitor Hugo. Pois é. Aqui o Brasil dava os seus primeiros passos para a sua independência. Por quê? Porque em determinado momento vão querer cortar isso e aí não tem mais como cortar, né, meus queridos? Então o Brasil começa a caminhar com as suas próprias pernas com esse rompimento do pacto colonial aqui. É a independência? Ainda não. Ainda não. A independência vem em 1822. Mas estamos rumando à independência. Por quê? Bom, aqui tem o trecho do Boris Fausto, que eu sempre faço questão de colocar para vocês. Logo ao chegar durante sua breve estada na Bahia, Dom João decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas no dia 28 de janeiro, sabendo-se que naquele momento a expressão nações amigas era equivalente à Inglaterra. O ato punha fim a 300 anos de sistema colonial. Por que punha fim a 300 anos de sistema colonial? Porque acaba com o pacto colonial. Pela primeira vez, o Brasil vai ter oportunidade de negociar diretamente com outros países que não Portugal. O Brasil começa a dar seus primeiros passos rumo à comercialização. Isso é muito importante. Beleza? Bom, além disso, ele suspende o alvará da mãe dele, da Dona Maria I, em 1808, que decretava que não podia instalar manufaturas no Brasil. Ele permite o funcionamento de manufaturas aqui, então o Brasil começa a ter manufaturas, cria tratados de aliança, de amizade, de comércio e navegação em 1810, assinados com a Inglaterra. Todas essas medidas afetam, né, totalmente o comércio inglês, que vai afetar diretamente o bloqueio continental, ou seja, os planos de Napoleão vão para o saco, porque agora a Inglaterra não só comercializa com Portugal, mas comercializa com o Brasil, que é um país enorme, né? Bom, o que vai trazer de bom para o Brasil isso, né? Obviamente que eles não vão querer morar em qualquer lugar, né, meus queridos, né? O Rio de Janeiro era um porto atrasado. A verdade é que nessa época o Rio de Janeiro fedia xixi e cocô, porque as pessoas jogavam isso pela janela, ficava ali exposto, então era fedido, era um lugar horroroso, era um lugar apertado, o porto do Rio de Janeiro era pequeno, numa corte. E aí, o que Dom João faz? Vou reformar esta bagaça. É isso que ele faz. Vou reformar o Rio de Janeiro. Vou reformar. Ele diz, agora vou deixar este lugar bonitinho para eu morar. É isso que ele vai fazer, né? Então, olha só. Vocês gostaram, né? O Rio de Janeiro, olha o relato, né? O Rio de Janeiro era uma pequena e mal desenhada cidade portuária, sem infraestrutura satisfatória para abrigar navios, mercadorias ou pessoas mais exigentes até 1808. Era um lugar de passagens para comerciantes, traficantes de escravos e aventureiros. As elites locais preferiam o acolhimento das grandes fazendas afastadas do litoral às ruas sujas e apertadas que ficavam junto ao mar. Era essa a realidade do Rio de Janeiro. Não tinha absolutamente nada de glamuroso e nem nada de cidade maravilhosa. Só que da corte aqui. Eu não posso deixar esses caras morarem em qualquer lugar. E aí tinha um pessoal lá que tinha umas casinhas boas, né? Tipo o Vitor Hugo. O Vitor Hugo era um nobre da época, né? O Pedro era outro nobre da época. Aí eu chegava na casa do Vitor Hugo e falava assim, Vitor Hugo, seguinte,
Eu gostaria de botar um nobre para morar na sua casa. Sua casa é muito bonita, ela é muito agradável, mas em troca eu vou te dar um título de nobreza. Cara, era tudo que o Vitor Hugo queria, ser nobre, tá? Ele tinha uma casa bonita, mas ele não era nobre. Receber uma pensãozinha do Estado sem trabalhar era lindo, não era? Aí o cara falava assim, o Vitor Hugo falava, eu quero, claro que eu quero. Pô, vou virar nobre. E o cara da corte falava assim, pois é, hoje o dia está chuvoso, então você vai ser o Barão da Tempestade. Pois é, o Barão da Tempestade. Dava um título de nobreza para o Vitor, ele virava o Barão da Tempestade, cedia a casinha dele e colocavam um nobre para morar lá. E nisso, o Vitor Hugo passava a receber uma pensãozinha do Estado. Fora isso, eles têm que investir em obras públicas, né? Então vão ampliar o Porto do Rio de Janeiro, né? Vão ter várias vertentes as reformas joaninas, né? Então, primeiro, de caráter político-administrativo, ele redefine o Estado português do Brasil, né? Então, ele cria o Conselho Ultramarino, para quê? Para cuidar de todas as outras colônias. Ele vai criar a Junta do Comércio, ele vai criar o Conselho da Fazenda. Tudo isso passa a ser dentro do Brasil. O Rio de Janeiro vira uma sede, de fato, de poder grande agora. E, além disso, ele precisa fazer uma reforma civilizacional no Rio de Janeiro. Não dá para uma corte morar num território apertado, não é? Então, ele começa a promover reformas urbanas e culturais no Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele vai ampliar o porto, ele vai reformar as ruas, né? Ele vai promover a reforma do Paço Imperial, que é a sede administrativa. Ele vai criar a Biblioteca Real, com a biblioteca dele que vai chegar. Ele vai criar a Escola Real de Ciências. Ele vai criar a Escola de Artes e Ofícios. Ele vai criar a Escola de Medicina. Ele vai criar a Escola Politécnica. Ele vai criar a Santa Casa de Misericórdia. Ele vai criar a Casa de Pólvora. Ele vai criar a Casa de Banhos. Ele vai criar o Banco do Brasil. Ele vai criar a Casa da Moeda. Ele vai criar o passeio público, ele vai criar o Jardim Botânico, pensar nisso, tá? O Jardim Botânico, vieram botânicos, especialistas de vários lugares do mundo para estudar a fauna brasileira e para ter pelo menos 2 espécies de cada cada espécie de cada parte dos biomas brasileiros. Então, 2 espécies de cada bioma brasileiro. Então, olha só o que ele faz. Além disso, ele cria a imprensa régia e a polícia do Rio de Janeiro. Olha o que o cara traz. Fala, Vitor. Professor, por que o Rio de Janeiro foi escolhido? Visto que o Nordeste antes era tipo, um grande centro e até São Vicente, por exemplo. Porque lembra que o que aconteceu na mineração, que o eixo econômico mudou para a região sudeste, que o Marquês de Pombal decretou que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, que eu falei isso na outra aula. Ah, sim. Para controlar a questão do ouro, eu precisava de uma cidade portuária que fosse próxima à região das minas e que fosse de fácil acesso para sair para Portugal. Por isso, Rio de Janeiro. Mas São Vicente também não encaixaria nesses quesitos? Encaixaria, mas em relação à saída, ficaria mais fácil ser pelo Rio de Janeiro, para escoamento do ouro naquele momento. E a gente lembra, por exemplo, quando a gente fala de escoamento do café, que vai acontecer pelo Porto de Santos, o Porto de Santos vai virar um protagonista, o Porto de Santos só vira um protagonista quando a gente cria as estradas de ferro. Por quê? Porque até então o transporte das coisas era feito por mula. E você descer para São Vicente é muito mais difícil do que Rio de Janeiro, que é trazer as coisas do lombo de mula. Então você tinha que descer a serra com um monte de mula. Era muito pior do que ir pelo Rio de Janeiro. Então é por conta da tecnologia da época mesmo. São Vicente. Agora faz todo sentido. O Porto faz sentido. Bom, o
Quem aqui é de Santo André e já teve a oportunidade de ir para Paranapiacaba? Eu. Então, Vitor, você sabe que lá em Paranapiacaba tem aquele sistema funicular, que é um sistema de contrapeso, que descia o trem e subia o peso para conseguir fazer com que o trem descesse a serra. Isso é uma exclusividade do Brasil. É muito difícil você ter um trem que foi criado para o Brasil, adaptado para o Brasil, na era do Barão de Mauá. Porque não tinha outra opção senão levar o café pela mula. Só que essas mulas morriam, escorregavam. Então, quando se cria essa linha, aí sim valeria a pena ser em São Vicente, ser em São Paulo, ser em Santos. E aí é mais uma parceria Brasil-Inglaterra, né? Oi? Mais uma parceria Brasil-Inglaterra, Paranapiacaba e esse... Exatamente, para você ver como a nossa relação ela vai se estreitando com os ingleses, né? Ela vai ali se estreitando cada vez mais com os ingleses. Beleza? Então, olha quantas coisas ele cria no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vira outra coisa, né? Então, você imaginar que de um dia para o outro começam várias reformas, e aí é legal pensar que quem está pagando essa reforma? Todos os outros estados e todas as colônias portuguesas no mundo. Macau, na China, era uma colônia portuguesa. Pagou a reforma do Rio de Janeiro. Olha isso. Macau, na China, que não tem nada a ver, sabe nem onde é o Rio de Janeiro direito, estava pagando as reformas do Rio de Janeiro, através dos impostos. Né? As colônias na África estavam pagando a reforma do Rio de Janeiro. E é um negócio muito grandioso. Você imagina só o Jardim Botânico, que é um lugar espetacular. Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, conhece o Jardim Botânico. Né? O Paço Imperial. Então, tudo isso, obra de Dom João VI. Beleza? Gente, eu acho que eu até ultrapassei um tempinho da aula aqui. Eu vou encerrar e vou continuar na próxima semana. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Essa aula é muito legal, né? Porque você começa a ver coisas que eles fizeram. É muito bacana. Eu vou trazer um vídeo na aula que vem para vocês assistirem aí sobre a era de Dom João, as reformas joaninas. É muito legal. Inclusive, aquele livro do jornalista Laurentino Gomes, para quem quiser saber como foi essa fase. O primeiro livro, ele é até muito bom, tá? A partir... Mas o primeiro livro, de 1808, ele tem bastante pesquisa. Então, se vocês quiserem ler também, quem quiser se aprofundar, 1808, Laurentino Gomes, é uma leitura fácil, é uma leitura tranquila. Alguém quer falar? Tranquilo? Gostaram da aula? Finalmente, né? Finalmente. A gente só está começando ainda. Bom, pessoal, então muito obrigado, um beijo para vocês, fiquem aí, acho que o Jorge vai entrar aí para falar com vocês daqui a pouco, dar exercício. Um beijo para vocês e até a próxima. Acho que ele já está aí. Jorge, está por aí? Fala, Matheus, beleza? Beleza. Estamos aí. Finalizados, então. Vou deixá-los com você agora. Show. Perfeito. Falou, querido. Um abraço. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu pausar a gravação aqui agora.